Hoje é sexta, 30 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem a entrevista coletiva do técnico Luiz Castro, ela foi constrangedora na minha opinião. Nitidamente ele já está fora do Botafogo, tentou justificar o injustificável e deu pena do Tietê, que foi uma figura ali que não tinha que estar, mas infelizmente os protocolos da Conmebol são bem bizarros e o nosso camisa 6 participou do show de horrores. Separei um trecho importante da fala do técnico Luiz Castro na pergunta feita pelo Cícero Melo, uma boa pergunta. O Cícero colocou literalmente o Luiz Castro contra a parede e o Castro começou aquele lenga-lenga dele, trabalho não sei o que, vim não sei da quarta divisão, vim no e ficou nesse lenga-lenga durante um bom tempo. Hoje, finalmente deve ser o último dia de Luiz Castro como técnico do Botafogo e que ele passe bem, boa sorte na vida, mas já deu, né? Roda a vinheta que daqui a pouco eu falo mais um pouco. Luiz Castro ontem falou por mais de 30 minutos na entrevista coletiva que aconteceu no estádio Newton Santos após o vexame do Botafogo, né? Não por culpa dos jogadores, mas sim por culpa do Luiz Castro, né? Por tudo que aconteceu causado pelo staff do técnico, o vazamento desse possível acerto que, segundo o técnico, hoje que ele vai definir tudo na reunião do seu staff com o John Textor e ali para saber se ele vai ou não aceitar a proposta. Dito isso, você teve ontem um dia bem estranho no estádio Newton Santos, o torcedor tentando apoiar, mas ao mesmo tempo não tinha força para apoiar, até mesmo pelo que tinha acontecido, quase 30 mil pessoas na nossa casa. Infelizmente, tivemos um dia muito estranho, um dia muito triste. E o Castro foi o principal responsável por isso. Mas a coletiva em nenhum momento ele chama para si a responsabilidade, ele culpa todos menos a si. E eu separei esse trecho aqui das falas do Castro na pergunta repórter da ESPN, o experiente Cícero Melo, que fala muito, né, sobre a postura do Castro em relação à família, à continuidade, e aí ele enrola, o contexto de família dele só serve agora ele mudou a narrativa pro conceito dele de família, agora ele mudou a narrativa para tudo, que o projeto do Botafogo vai seguir com qualquer pessoa. Ele tentava personificar há 2 semanas, antes da parada, né, para a data FIFA, depois da parada para a data FIFA, não personificou mais. Bizarro. Ouçam aí, é um pouquinho longo esse trecho, mas eu acho que vale a pena vocês prestarem a atenção na pergunta do Cícero Melo e na resposta do Luiz Castro. Vejam aí. Antes da minha pergunta, que eu tenho muito respeito, admiro o seu trabalho dentro de campo e a sua postura nas entrevistas fora de campo. Mas vou fazer uma pergunta, pode ser que você não goste, eu preciso fazer porque pelo tempo que nós temos de futebol deve ser parecido. Eu tenho 35 anos de profissão, você deve ter isso. Eu tenho de futebol. 50. Então você tem 15 anos a mais que eu. Apesar de entender tudo que você falou, a família é importante, o sustento da família. Cada vez eu vejo mais no futebol em que pessoas como você e outros, mas principalmente os que estão realizados, você está realizado financeiramente por todos os trabalhos que você fez e merecidamente. É uma coisa que você conquistou, ninguém te deu de mão beijada. Mas eu constato cada vez mais que no futebol o projeto está sempre em segundo plano. O primeiro plano é sempre a parte financeira, né? Então, eu lamento pela torcida do Botafogo, porque não é só com você. Qualquer profissional que estivesse aqui e recebesse a proposta do tamanho que a gente imagina que você recebeu oficialmente, o mundo árabe anda no mundo, né? O poder financeiro, eles mandam, Ronaldo, Cristiano Ronaldo está lá e outros grandes jogadores, Benzema. Queria, então, que você confirmasse que no futebol é assim. O projeto é muito importante. Você está no meio de um projeto que a torcida do Botafogo não via há muitos anos, estava desacreditada do clube, do time, e agora pensa que pode ser campeão por causa do seu trabalho e do seu elenco. Mas, no final, a parte financeira sempre pesa mais do que qualquer projeto. É isso? Eu vou colocar a pergunta dando a resposta em 2 níveis. Uma falando de contrato e outra falando de projeto. Falando de contrato, nós, quando elaboramos um contrato a saber o que estamos a assinar. Qualquer profissão,
Quando assinamos, estamos vinculados ao que assinamos. Se nós não queremos que algumas alíneas estejam no contrato, nós não assinamos esse contrato. Eu saí do AIL porque havia uma linha que dizia que quando algum clube estivesse interessado em mim, eu teria que, para sair, pagar o remanescente. Se essa linha não existisse, eu não poderia sair do clube. Porque eu sei qual é a dinâmica do futebol, como o senhor sabe qual é a dinâmica do seu trabalho. Eu vou-lhe perguntar o seguinte: vende trabalho ou vai para o trabalho por ir para o trabalho? Vende trabalho. Vende trabalho. Vende trabalho. Recebe ao fim do mês, vende trabalho. Mas é diferente do treinador de futebol. O meu trabalho é bem pago e se eu receber uma proposta maior, talvez eu vá, mas eu não tenho um projeto. Eu tenho o meu trabalho diário. O futebol tem um projeto. Vocês mesmos, treinadores, sempre dizem: o projeto é esse, é longo prazo, médio, longo prazo. Mas só temos o projeto hoje ou já tínhamos o projeto há 3 meses atrás? Já tínhamos, não foi? Está lembrado? Não. Vai ser interrompido se... Mas está lembrado há 3 meses atrás? Não, há 2. Eu leio, eu ouço, eu vejo o que escreve, vejo o que diz, vejo o que cada um escreve aqui. E havia o projeto ou não havia? É o mesmo homem que está aqui à vossa frente. Agora é tão importante no projeto. Não, eu estou a falar consigo, nós estamos a falar. Há uma coisa que vai saber: eu é sempre olho no olho. Não mando recados, nunca mandei. A minha vida, eu venho da 4ª divisão. Comecei na 4ª divisão. O senhor hoje diz que eu estou bem financeiramente, mas eu venho da 4ª divisão, trabalhava numa fábrica e vendia publicidade. Vendia embalagens, trabalhava numa fábrica e trabalhava no futebol. 3 empregos. Sabe? Eu sei o que passei. Eu sei que hoje olha para mim e não sabe da minha história. Tchê tem uma história, eu tenho uma história, o senhor tem uma história. Só que eu não sei a sua história. Mas essa história é uma história que o orgulha muito. É como a minha me orgulha muito, cada um de nós orgulha muito. Essa é uma parte. Portanto, o projeto, existem vários projetos no futebol que nós agarramos e outros que os deixamos passar. Eu deixei o do AIL para vir fazer este filo, construí, olho para ele com muito orgulho e muita satisfação. Para mim, aquilo que era para eu fazer, eu fiz. E fiz com muito entusiasmo. Hoje está o estádio, estão os campos de treino, estão o vestiário, está o refeitório, está um elenco, está tudo. Falta o término do projeto, que é o final. Qual é o término? Final do campeonato, quem sabe? No futebol é esse, o término, é o final do campeonato. Os projetos dos clubes caminham ao longo dos seus tempos. O Botafogo já vem com um projeto de vida, não de agora. Já passou pelos tempos do Garrincha, Nilton Santos, já vem do Didi, já vem, e vai continuar. Uns desapareceram, outros entraram e caminhou. Os projetos andam por eles próprios. Os bons projetos não precisam desta ou daquela pessoa como fundamental, como as famílias. Quando elas são fortes, quando são unição de trabalho, elas não precisam deste ou daquele. Sabe, na minha vida, o meu projeto de vida era que os meus pais, quando eles faleceram, o meu projeto de vida teve que continuar, como o de muitos de vocês. Não é por sair que vai parar o projeto. O projeto vai seguir, e vai seguir forte. A estrela brilha mais que nunca. Não, amanhã vou ter uma reunião. Eu não posso ser mais sincero. O que é que eu posso vos dizer? Eu sei que vocês querem que eu diga coisas, que alimento, mas não alimento. Se amanhã, após o meu agente ter a reunião com o Botafogo e o meu advogado com o Botafogo sobre uma proposta que tenho, concreta, oficial, após essa reunião, tomo uma posição. Agora, uma coisa eu lhe digo: o projeto de Botafogo não pode depender, um bom projeto não pode depender de pessoas. Isso é o maior crime que fazem aos projetos. Porque as pessoas quer dizer, há 3 meses atrás mandavam-me embora porque a comunicação social queria que eu saísse, não foi uma semana. Acha que foi uma semana que que a comunicação social me quis mandar embora? Foram semanas. Eu aguentei semanas. E a comunicação social não pode esperar uma semana que eu tome uma decisão. Por amor de Deus. Não sei o que é que, sinceramente, eu às vezes, eu acho que a sociedade criou regras para nos retirar a liberdade. Eu não alinho por aí. Eu sou livre. Só tenho que respeitar o meu contrato. A minha liberdade está empardada por um contrato. E respeito. Porquê? Eu sou fundamental no projeto. Porquê é que não estão 50 milhões da minha cláusula para eu não sair? Só agora é que sou? Eu gostava de falar de outra maneira, mas não consigo. A verdade, aquilo que eu sinto vem sempre para fora.
Mas eu tenho... Mas há alguém com mais respeito à torcida que eu. Podem ter o mesmo respeito que eu. Eu entendo a torcida. Acha que eu não entendo a torcida de me xingar? Claro, é uma torcida emocional. Pode partir um dos elementos que eles ultimamente pelo menos estavam a dar mostra que gostavam muito de mim. Aqueles que gostavam tanto, naturalmente, têm que partir para cima de mim. Mas eu entendo. Eu não entendo outras coisas. A torcida eu entendo sempre. Sempre. Concordam comigo? A resposta bem grotesca, né, do Luiz Castro sobre tudo isso, sobre esta continuidade dele ou não no Botafogo, que claro que não vai acontecer, não tem o menor clima para ele ficar. Agora, se o Al Nassr retirar a proposta, eu quero ver o que ele vai fazer. Vai pedir perdão para a torcida? O torcedor vai engolir o Luiz Castro depois de tudo? Porque, como eu falei ontem, se houve esse vazamento foi por culpa do próprio staff do Luiz Castro. Não foram jornalistas que deram a informação que erraram, e sim o staff do Luiz Castro que fez essa vergonha acontecer. É brabo, gente. É brabo. Espero que essa novela termine hoje. Eu vou ter hoje um podcast, né? Vou gravar com Fábio Azevedo, jornalista vascaíno. Vamos falar sobre pontos de SAF. Mas com certeza continuarei atento aqui no canal do TF. E assim que tivermos novidade, eu volto, né? Talvez hoje o almoço com o TF ele por volta das 2h30, mais ou menos, quase 3 horas. E claro, fiquem atentos aqui, ou a qualquer momento, porque a gente pode trazer finalmente a confirmação da saída do técnico Luiz Castro e que o John Textor acelere a contratação de um técnico. E aquilo que eu tenho falado com vocês, nunca coloquem nenhum personagem à frente do Botafogo, como fizeram lá atrás, achando que agora está aprovado. O projeto não é o Luiz Castro, né? O projeto não tem nada a ver com ele. Ele mesmo falou. Quem disse que demitir técnico é acabar com o projeto? Ele falou que não tem nada a ver, né? Tamo junto, gente. Fica com Deus. E até mais tarde. Valeu, fui.